Olá pessoal, tudo bem? Vocês já passaram pela experiência de estarem no meio de um grupo de pessoas que falam um outro idioma e que você não entende nada? Que por mais que elas falem, você escuta, mas não compreende o que elas estão falando? É horrível, não é verdade? Certa vez eu passei por uma experiência dessa. Eu fui para os Estados Unidos com um colega meu para fazermos um curso lá. E teve um dia de folga que a gente foi passear numa das ruas ali de Nova York. E eu estava andando com meu colega, de repente meu colega parou e eu estava distraído e comecei a andar por uma área que estava isolada, eu não vi que estava isolada, e eu entrei numa área isolada, num passeio, e percebi que não tinha ninguém do meu lado. Eu estava andando ali e não tinha ninguém do meu lado. De repente eu escuto uma pessoa gritando comigo, gritando e gesticulando e falando um tanto de gíria. Eu não estava entendendo aquela gíria americana, não estava entendendo nada que ela estava falando, e ela gritando. E eu achei que não era comigo, continuei andando, e por mais, quanto mais eu andava, mais ela gritava. Até que meu colega que estava parado falou: Alexandre, volta, eles estão gravando o filme do Batman. Eles estavam gravando o filme do Batman ali. E eu passando ali no meio sem saber o que estava acontecendo. Eles estavam falando, gritando, e eu não estava entendendo o que eles estavam falando. Eu pedi desculpa, eu voltei e passei pelo outro passeio onde é que estava todo mundo passando. É horrível, né? Você escuta, mas não compreende. E acaba seguindo outro caminho, acaba fazendo a coisa errada. Com Deus nós fazemos assim também. Quantas vezes Ele nos fala, através da nossa palavra, através de sinais, através de outras pessoas, e nós não compreendemos a Sua palavra, nós não escutamos a Sua palavra, e acabamos fazendo tudo errado. E acabamos andando por caminhos errados, e acabamos quebrando a nossa cara, não é verdade? Porque nós não escutamos a Sua voz. E é isso que Deus quer nos falar nesse Evangelho de hoje. Ele fala que as suas ovelhas escutam a sua voz. Jesus nos fala isso no Evangelho: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e eu lhes darei a vida eterna, elas jamais irão perecer. Olha que promessa fantástica para aqueles que escutam a voz do Senhor. Somos chamados isso hoje, a escutarmos a voz dele, a sermos as suas ovelhas. O judeu, ele tinha uma proximidade muito grande com as ovelhas, por isso Jesus faz essa comparação e nos chama de ovelhas. A ovelha, ela é totalmente dependente do seu pastor. O pastor precisa estar sempre com a sua ovelha, cuidar da sua ovelha, buscar essa ovelha quando ela está perdida, porque a ovelha se perde muito fácil. Ela se afasta das outras ovelhas, do seu pastor, e acaba se perdendo. Então o pastor tem que ir buscar a ovelha perdida, ele tem que muitas vezes carregar a ovelha no colo, trazer de volta, ele tem que muitas vezes dormir com essa ovelha. O pastor, ele tem o cheiro da ovelha. E é interessante que naquele tempo, né, vários pastores se juntavam e iam colocando todas as ovelhas juntas, e de manhã os pastores vão chegando e cada pastor chama a sua ovelha pelo nome, e somente as suas ovelhas vão ao seu encontro. Isso acontecia naquela época, isso acontece ainda hoje. Se a gente procurar, por exemplo, na internet, a gente vai ver vários vídeos mostrando isso, os pastores chamando as suas ovelhas pelo nome. E no meio de todas aquelas ovelhas, somente as suas vão à sua direção, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Por isso o Senhor nos chama hoje de ovelhas, porque Ele quer essa intimidade conosco, Ele quer ter o nosso cheiro. O pastor tem o cheiro de ovelhas. O Senhor quer nos chamar pelo nome, Ele nos chama pelo nome. As suas ovelhas escutam a sua voz e o seguem, o Senhor nos chama hoje, que a gente possa estar atento, que a gente possa escutar a sua voz, que a gente possa segui-lo. E a promessa é belíssima: a vida eterna. Fique com Deus, foco, força e fé.